Olá, senhores e senhoras do canal. Bom, eu acabei de ver um vídeo agora, uma EQM, deixa eu pegar o nome aqui da pessoa, uma EQM de Raí Toscano, né? Hoje é dia 19 de abril de 2026, essa EQM foi postada ontem, se eu não me engano, né? Foi publicada ontem. Acabei de ver agora há pouco a FEQM e tenho algumas observações que eu normalmente anoto, né? Sempre procuro anotar alguma coisa interessante e tal, porque eu acabo esquecendo. Só que agora eu não vou mais anotar, né? Agora eu vou procurar fazer vídeos, pequenos vídeos, informal, bem tranquilo, né? Aonde eu vou expor aqui as minhas observações, né? Não vou fazer críticas, nada disso. Só vou indagar algumas coisas, algumas observações que eu vou colocar aí para as pessoas que já me conhecem, que eu converso, que eu bato papo sobre esse assunto, que é um tema bem interessante de se falar. Porém, agora também eu vou colocar no YouTube, sendo um vídeo, né? Vou colocar no YouTube e acredito que uma ou outra pessoa também vai querer dar a opinião dela, né? Então vai ser bem-vindo. A ideia é essa. Sempre uma conversa informal, sadia, né? Cada um pensa de uma maneira, né? Um respeitando o pensamento do outro, tá tranquilo. Pode ser, mesmo que seja uma ideia absurda, mas eu acho que até esse tema de EQM, de vida após a morte, é algo bem louco, vamos colocar entre aspas, né? Então já é um assunto já tido como loucura. Então, uma ideia, uma percepção maluca é bem-vindo, não vai ter nenhum problema. Então, a FEQM aí do Raí Toscano, eu fiz 4 anotações, 4 observações ali que eu achei interessante e que eu posso refletir mais tarde e você também pode refletir. Primeira observação, né? Ele, uma vez que ele estava lá do outro lado, né, que ele teve a EQM e tudo mais, não sei se foi lhe dito ou se ele percebeu lá que ele fazia perguntas como, por exemplo, como é feita a bomba atômica, segundo ele, e essa informação vinha para ele, ele sabia exatamente como era todo o processo. Então ele diz lá que o conhecimento dele fica muito aguçado, é como se a mente dele expandisse. E nesse processo ele diz que tudo que acontece no mundo tem um propósito. Tudo que acontece no mundo tem um propósito. Bom, entendi, é uma percepção dele, beleza, maravilha. Agora vamos para a minha observação. Eu tenho dificuldade de entender que tudo que acontece no mundo tem um propósito. Quando eu observo o mundo, procuro observar o mundo numa visão mais ampla, como os acidentes, as pessoas no hospital. Agora tivemos aí um acidente lá em Diadema, onde 2 pequeninos tiveram a vida ceifada por causa de um bêbado que invadiu, né? E inclusive tinha outros pequeninos do outro lado, mas como bêbado ele jogou o carro para a esquerda, pegou 2, né? 2 pequeninos que perderam a vida. E o outro se salvou, né? O pai feliz porque tinha salvo, que não aconteceu nada com aquele pequenino dele, mas a gente fica pensando, que mundo é esse? Que coisa louca. E aí a gente vê uma EQM dessa, onde ele teve esse deslumbre do outro lado, dizendo que tudo tem um propósito. Né? Tive um conhecido, um amigo distante da igreja, né, quando eu era da igreja, que morreu agora de câncer, 2 anos padecendo muito, muito sofrimento, mas o sofrimento chegou no fim e ele foi dessa para outra. Sempre teve muita fé que ia ficar curado, aquela coisa toda, como está descrito aí nos livros, né? Sempre muito confiante na cura, mas aconteceu, ele teve a vida dele e foi. Aí a gente vê ele falando, né, o Raí, dizendo que tudo que acontece tem um propósito. Então, mas eu, na minha percepção, olhando o mundo, eu percebo que não vejo muito propósito nas coisas que acontecem, né? Então é algo que acredito que eu só vá ter esse conhecimento quando eu for para o outro lado
e minha mente se expandir, né? Aí eu posso encontrar um propósito para todas essas mazelas que acontecem nesse mundo hoje e que aconteceram ao longo da história, desgraças e uma série de coisas, encontrar um propósito para tudo isso. É algo que eu fico assim, vai ser bem complicado, né? Algo de entender, mas se ele falou, a gente não deve duvidar de nada. Mas só queria relatar a minha dificuldade de acreditar nisso. Outra coisa que ele afirma, ele afirmou, falou que ele teve uma experiência de um ser que falou para ele que ele iria ser pai e que essa criança iria ter a mesma sabedoria que Salomão, uma sabedoria semelhante ao que Salomão teve. Salomão da Bíblia, né, que foi um dos homens mais sábios ali descritos na Bíblia. Dito e feito, esse ser comunicou isso a ele e passou-se uns anos, um tempo, e realmente ele foi pai de uma criança ou de um menino, e hoje se percebe que essa criança é fora da curva. Essa criança, ela tem talentos é um prodígio, né? Consegue fazer coisas que uma criança na idade dele ou dela não consegue. Então é algo que se cumpriu a profecia desse ser, né? Muito bem. Dizendo isso, vamos para a realidade do nosso mundo. Crianças nascendo com problemas, né? Às vezes até o problema acontece no parto e essas mães nem sabem, mas acontece no parto o problema que poderia ser evitado se alguém falasse para elas, mas ninguém fala nada. E às vezes no parto ela tem um problema e a criança tem uma sequela em relação a esse problema no parto. Outras já nascem com algum problema, né? Então é complicado, entendeu? É uma outra coisa, né, que a gente, por um lado, fica feliz de ver um ser avisando para ele desse fato, né, desta alegria dele, parabéns, maravilha, né? Mas mudando de página, a gente vê que o mundo é complicado, que essas coisas normalmente não acontecem. Nem para o mal, nem para o bem. Acontece um fato aqui, outro ali, mas no geral é algo que a gente pensa, por quê? Por que para ele foi avisado e para ela ou para aquele outro não foi avisado? O que ele tem que o outro não tem? Aí a gente começa já a dar margem a gente achar que são grupos, são pessoas escolhidas, né? A gente não quer, a gente quer entender, só isso, entender. Então, isso já dá margem a esse entendimento, que a pessoa pode começar a estudar essa possibilidade, né? Porque uns são contemplados e outros não são contemplados. Então, dá margem a pessoa pensar sobre isso. Mas isso aí é um outro tema. Só estou abordando as observações que eu anotei. Vamos lá. Ele menciona um outro fato interessante também, que é normal, mas eu peguei um gancho ali, algo interessante, que ele falou, né, na experiência de EQM que ele teve. Ele foi entrar na praia, entrou no mar, né, e quando ele saiu do mar e estava chegando na areia, ele percebeu ali, olhou para trás e viu o corpo dele lá caído. Aí foi ali que ele percebeu, eu morri, eu saí do corpo. Ou seja, até então ele não tinha essa percepção. E esse fato é interessante, porque há muitos relatos de espiritualistas que dizem que muitas pessoas morrem e não sabem que morreram, né? Acham que estão vivas, porque não acreditavam que existia morte, que continuava alguma coisa, e também porque estão muito apegadas ao mundo terreno. Então, esse relato dele na EQM vai de encontro a essas pessoas que afirmam que algumas pessoas morrem e não sabem que morreram. Então é interessante, né? Não vou dizer que isso confirma, né? Mas já começa a fazer a gente pensar nessa possibilidade, dizer, não, tem algum sentido nisso. E esse cara está dizendo isso. Então é uma coisa assim que vai de encontro a uma coisa que foi falada. Nada melhor do que alguém falar uma coisa que a gente nem... como é que pode? A pessoa morreu e não sabe que morreu. Isso é loucura. Aí depois você vê uma EQM dessa onde você percebe isso, aí você fala, opa, pode ser que tenha sentido nisso. Então,
Achei interessante também essa observação. Por fim, a última observação, tinha até mais, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, a última observação é referente ao livre-arbítrio, né? Ele tem uma experiência, aquela experiência bem vívida, né? Aquelas experiências tipo que deixam a pessoa marcada. E essa experiência que ele teve, que ele falou, né? Que ele se via deitado com uma criança no peito, um pequenino no peito. E nisso aparece um cavaleiro, tipo um cavaleiro medieval, e ergue os braços na direção da criança, e a criança também ergue os braços na direção do cavaleiro, e os dois partem juntos. Um queria ir para. A criança queria ir para o cavaleiro queria pegar a criança e eles partem. E ele falou que ele ficou lá sem a criança no peito, sentindo muita dor pela tristeza de ter perdido, de não ter mais aquela criança que ele tanto amava. Então essa foi a experiência, ele acordou, ele despertou do fato e não entendeu direito. Mas depois de algum tempo lhe foi revelado que a resposta daquela experiência que ele teve era que aquela dor que ele sentia pela perda daquela criança é a mesma dor que a consciência universal, consciência primordial, que Deus, né, sente quando um dos seus filhos não deseja ficar nos braços dele, deseja tomar um outro rumo, um outro caminho. Então ele também sente aquela dor, né? Sente essa dor que ele sentiu, né? Então ele percebeu isso, foi-lhe mostrado isso. Isso também eu pego um gancho, né? Tem pessoas aí que dizem que nós estamos numa prisão, que não existe livre-arbítrio, que tem a roda de Sansara, aquelas coisas todas que a gente que estuda isso, a gente vê o tempo todo. Então, mas nessa experiência dele, ele diz que, pelo que ele falou ali, que a consciência, ela tanto pode ficar nos braços de Deus, ou pode tomar um outro caminho. Então existe um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito falado, né, que existe. Todos falam sempre, a maioria de todos na espiritualidade dizem que existe. E nesse fato aí, nessa situação, né, nesse sonho vívido que ele teve, né, nessa experiência, mostra que a consciência ela tanto pode ficar nos braços de Deus, como pode, de repente, ir para um outro lado, para algum outro lugar, ou não ficar ali. Então essas são as 4 observações dessa EQM. As 4 minhas observações. Se tiver alguma observação, coloca aí embaixo e a gente conversa, troca uma ideia, né? O seu comentário aí é bem-vindo. E para você que não me conhece, que caiu aqui de paraquedas e tudo mais, que viu a EQM, quer deixar também a sua observação, é bem-vindo. Deixa aí. Normalmente eu não acompanho diariamente, né? Mas tendo oportunidade eu vou também ali agradecer o seu comentário e se for alguma coisa que eu discordo, eu terei prazer em colocar ali, que aí a gente discordando, a gente vai mais longe, né, do que concordando, mas também se for alguma coisa que eu concorde, a gente vai também escrever ali tudo tranquilo. Então é isso aí, obrigado.